Glória a Deus, bom dia. Lembrando que a reunião da célula do Aguinaldo, da supervisão do Aguinaldo e da Ângela, vai ser aqui no templo, tá? A gente não está tendo nenhuma programação nos lares devido ao distanciamento social. Então é bem importante de relembrar isso. Desde o início da semana passada nós também começamos uma programação para as crianças. Então você que é pai de criança de 3 até 7 anos, por favor, entre em contato com a igreja. Se você está aqui presente, fala depois com a Aline ou com Elias, mas você que está em casa, por favor, fala depois, porque a partir dessa semana, provavelmente, a gente vai começar a ter também as células das crianças. Tem toda uma atividade que está sendo preparada, então, para você que é pai e mãe de criança de 3 até 7, até 7 anos, porque a partir de 8 já é ali com geração, que já tem acontecido todas as quintas-feiras às 7 horas. Amém, queridos? Essa semana nós estamos encerrando esse livro que nós começamos há 7 semanas atrás, chamado Direção Divina. Nós cremos que o Senhor tem nos dado, nós começamos justamente quando nós começamos os cultos, retornamos, aos cultos presencial, com todas essas medidas de proteção que nós temos. E é bem interessante que ao longo dessas semanas, eu e você vimos, primeiro, que eu e você somos chamados para dar o primeiro passo e começar algo novo. Então repete comigo, começar. É a primeira verdade, Então, dar o primeiro passo. Então, lembrando que todas essas palavras, se você perder alguma delas, está lá no nosso canal do YouTube ou no Facebook. Então, vale a pena você estar inteirado de toda essa verdade. A segunda verdade é que eu e você encontramos sabedoria para encontrar os sinais e parar frente ao perigo, parar frente às dificuldades, às situações que vão te levar longe de Jesus. Então, nós precisamos iniciar algo, mas também analisar se aquilo que nós estamos enfrentando é para a honra e glória do Senhor ou não. Amém? A terceira palavra é determinação em firmar as nossas raízes em permanecer. Então é algo muito importante. Conforme a gente vai andando com Jesus, a gente precisa não apenas iniciar algo, mas permanecer. Aquilo que o Aguinaldo relembrou hoje durante os dízimos, que está no nosso devocional. As críticas muitas vezes nos fazem sair da onde Deus nos chamou para estar, mas quando eu decido confiar no Senhor, eu firmo raízes e entendo que grandes coisas o Senhor vai fazer, muitas vezes usando pessoas, usando situações não agradáveis. A quarta verdade foi sobre sair do comodismo, sobre Abraão, que nós precisamos olhar para situações, mesmo em todo o conforto, nós precisamos. Agora nós estamos, um pouquinho antes do culto, alguém me perguntou, pastor, já sabe se a igreja vai ficar aberta direto, se vai fechar de novo? Eu não sei, mas eu sei que conforme as coisas vão acontecendo, nós teremos a confiança no Senhor e nos movendo, amém? Uma certeza eu tenho, que Deus nos chamou nesses dias para sairmos do conforto e estarmos nos reinventando, formas de amar pessoas, formas de servir pessoas e formas de nos conectar. Então, independente se o templo está ou não aberto, nós seremos igreja, amém? A cada dia nós iremos expressar o amor do Senhor. Então essa é a certeza da nossa confiança de sair do comodismo. Então é um exercício, o jejum e a oração nesse mês em especial nos ajuda a sair do comodismo. Então fixa um horário para você fazer o teu devocional, orar. Em jejum, a pastora falou de massas inclui pão, tá? Então massa, não apenas macarrão, lasanha, todas aquelas coisas gostosas que você vai comer hoje, mas também pães. Então ao longo da semana se o doce você acha que ainda está ok, prolonga mais um pouquinho, entrega para o Senhor um pouco mais, mas nessa semana, a partir de amanhã, então nós estamos sempre iniciando na segunda e encerrando nos domingos. Então até hoje nós estamos no nosso jejum de doces, a partir de amanhã, massas e pães. Depois nós tivemos uma palavra muito especial, foi o pastor Rudy que ministrou sobre o Pentecostes, sobre o poder do Espírito Santo que nos impulsiona, que nos faz confiar, que nos faz sair do comodismo, que nos faz crer, que nos faz ver os sinais de par. Ele que é realmente o nosso ajudador, o nosso conselheiro, e ele nos mostra o caminho a seguir. Semana passada eu ministrei sobre servir como Jesus,
falei sobre o princípio, sobre o propósito de primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o próximo como a nós mesmos. Então eu e você viemos em terceiro lugar. Nós precisamos olhar como o outro antes de nós. Então é uma postura, um posicionamento que nós precisamos ter a todo dia. E hoje fala sobre confiar. Então escolha confiar. Eu gosto muito dessa imagem, eu gosto muito da imagem do farol. Farol é algo que muitas vezes a gente não tem muito, não é muito comum a nós aqui no Brasil, e ainda mais a gente que não está numa região litorânea. Mas com certeza você já deve ter visto em filme, ou numa imagem, ou depois dá um Google e vê o farol. Uma coisa que eu acho muito interessante, que justamente quando nós fomos ordenados pastores, em 2013, nós ganhamos da igreja um farol, né, um porta-chaves que era em formato de farol de madeira. E também um outro casal de amigos nossos, nessa transição, nessa ordenação, nos entregou um quadro pintado com farol. Foi muito interessante que foi no mesmo dia, sem se falar, nós recebemos. E na nossa transição pastoral, 3 anos atrás, uma das supervisões entregou uma lanterna para o pastor Rude, para a pastora Graça, e uma lanterna super tecnológica com luz solar, que carrega com luz solar, para nós. Mas qual que é o propósito do farol? Qual é o propósito de uma lanterna? É trazer luz em meio às trevas, é trazer a direção. O farol é extremamente importante para quando uma pessoa está navegando no mar, ele tem ali no topo uma luz que ela vai gerando. Então, se você é um marinheiro, você que passou por um naufrágio, igual você já deve ter visto em filmes, se ele vê essa luz, ele sabe que há esperança, há um lugar. Geralmente o farol está num lugar estratégico, ele está num rochedo, ele está num lugar firme, porque quando vem as tempestades, ele não apenas permanece firme, mas ele envia uma luz. Nesses dias eu e você estamos sendo levantados como faróis, não apenas firmes com toda a pressão das tempestades sobre nós, mas nesse lugar, em vez de gemer, em vez de reclamar, nós seremos luz. Amém? Eu e você precisamos entender que o Senhor nos planta firmes na rocha. Eu e você somos posicionados no lugar estratégico para que a tua luz brilhe. Está doendo, está difícil, o mar está vindo sobre você, mas eu e você seremos luz. Nós mostraremos. Está difícil, está quase impossível. Essa onda, eu achei linda essa imagem, a onda está quase veio, mas o farol continua tendo propósito. Eu quero declarar hoje sobre a tua vida, que você terá o teu propósito no Senhor, e nada nem ninguém poderá te abalar, nada nem ninguém poderá roubar a tua identidade de filho e filha. Eu e você, nesses dias de medo, de caos, nós vamos escolher confiar em Jesus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas se você acredita nessa verdade. É uma verdade que eu e você precisamos ter, confiar, encontrar o nosso propósito. Salmos 32, 8 e 9, que tem sido os salmos que guia esse livro, que é o versículo base da série, que fala assim: eu instruirei e ensinarei no caminho em que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Deixa nesse daí, são verdades que fala instruir, ensinar, aconselhar e cuidar. 4 verdades poderosas que o Senhor tem reservado para você, quando eu e você escolhemos andar numa direção divina. Amém? Quero te convidar a você a abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Quarta-feira nós tivemos um turno de oração espetacular, uma presença de Deus, e foi muito interessante que na quarta-feira Deus começou me trouxe uma visão sobre Pedro andando sobre as águas e sendo levantado por Jesus. Falava sobre a nossa confiança. Na verdade, a palavra de hoje não era exatamente como ela está sendo formatada, mas quarta-feira foi uma visão muito forte que Deus nos deu como pastores, e por isso que nós queremos ir em direção a Marcos 4, 35 a 41. São 2 fatos diferentes que acontecem, né? Um está em Marcos 4, outro está em Marcos 8, né? E está em Mateus, Marcos, Lucas, está nos 3 evangelhos sinóticos. Então fala assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele, quem ele? Jesus, aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Para aqui, eu quero que, se você tiver com uma Bíblia de papel, circula
essa verdade. Vamos atravessar para o outro lado. Quem disse isso? Jesus. Então guarda isso. Jesus chama os seus discípulos, aquele que ele amava, e lhe dá uma direção. Vamos atravessar para o outro lado. Pode passar para mim, por favor? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que ele foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, quer dizer, na parte traseira do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez completa bonança ou completa paz, dependendo da tua versão. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Versículo 41 fala assim: e eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Jesus, nessa manhã, nesse dia, nesse domingo poderoso que o Senhor nos dá, há uma expectativa em nossos corações de ouvir a Tua voz de uma forma onde nós nunca antes ouvimos. É um texto conhecido onde todos nós já ouvimos, lemos algumas dezenas de vezes, mas nessa manhã nós pedimos a revelação do Teu Espírito sobre nós, trazendo novas verdades. A Tua palavra nos diz que ela é viva e eficaz, ela se transforma em nós, ó Pai, e nós não queremos apenas ouvir uma bela história, mas nós queremos ser preenchidos por uma verdade que vem dos céus, para abençoar as nossas vidas e também nos impulsionar a uma semana com propósitos. Nesse dia, Pai, pedimos para o Senhor e falando: fala aos nossos corações, aquieta nosso coração, aquieta a nossa mente, nos ajude a confiar em Ti. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Primeira verdade: de quem foi a ideia de pegar o barco? Jesus. Você acha que Jesus não sabia que viria uma tempestade? Claro que ele sabia, tudo está no controle, no governo dele. Algumas pessoas perguntam: será que Deus que permite as tempestades ou Ele apenas as permite? Eu não sei exatamente, eu não sou Deus para te responder isso, mas eu sei de uma verdade: independente de como as situações acontecem, tudo coopera. O que fala aquele versículo? Para o bem daqueles que amam a Deus. Ao invés de eu ficar lutando contra as tempestades, lutando contra pessoas, me colocando no lugar de vítima, de falando coitadinho de mim, eu quero que você lembre dessa figura, que eu quero que ela vai ficar a pregação inteira. Eu e você fomos firmados na rocha. Nenhum momento Deus fala que nós não vamos passar por lutas e tribulações, mas Ele fala: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, os discípulos não sabiam de nada, Jesus sabia de tudo. Eles estavam atravessando aquele mar, que na verdade é um grande lago, indo para onde? Para um momento de vitória, um momento poderoso. Depois de passarem por tudo isso, eles iam ser recebidos por um rei? Sim ou não? Não. Se você for ver ali em Marcos 5, o que acontece? Jesus vai apenas para curar um endemoniado, um homem qualquer, um homem desprezado que vivia entre os sepulcros, que tinha possessão demoníaca, no papel que não tinha nenhum nome, falava-se legião, quer dizer, de tantos demônios. Jesus muda toda a rota, Ele nos chama todos para ir no barco, para visitar apenas um endemoniado. Muitas vezes a gente passa por tribulações, por lutas, e achando que a gente, beleza, agora eu vou ser honrado por Deus, agora vai acontecer tanta coisa. Não, querido. O propósito de nós passarmos por lutas e aflições não é para eu e você sermos honrados ou enchidos de ego, mas é para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Amém? Eu e você precisamos entender que nós estamos aqui para confiar nele, e tudo aquilo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Eles foram, e é interessante, ainda mais nesses dias, nós temos falado muito sobre isso, sobre o quilo do amor, sobre o dízimo, as ofertas, porque nós temos conseguido, com a ajuda de Deus, e você tem sido um braço de Deus quando você oferta, quando você dizima, para assistir pessoas que estão pobres, encarceradas e pessoas que estão necessitadas.
Quando eu e você entendemos que as pessoas, o próximo está no topo da agenda de Deus, que aquele desprezado, aquele sem nome, aquele qualquer, está no topo da agenda de Deus, eu e você começamos a nos mover de uma forma diferente. Algo que eu falei na semana passada e alguns comentários, que foi uma frase que modificou os seus corações, é justamente: eu não posso receber ou ter nada daquilo do que eu não estou disposto a dar. Nesses dias o Senhor nos chama para confiar, para nós entregarmos algo, para nós, ao invés de retermos, sermos generosos no Senhor, porque eu e você, os nossos lares estão firmados na rocha. Ontem eu vi uma expressão que eu achei muito legal, que fala que existe nesses dias, existe apenas uma casa, uma casa espiritual, mas dentro de uma casa tem repartições, tem quartos, tem salas, tem banheiros, tem cozinha. Agora comece a se ver quando você estiver na tua casa, e você que está nos acompanhando em casa, ao invés de você se ver sozinho, afastado de um todo, eu e você fazemos parte da mesma casa, e o meu lar é parte dessa casa espiritual. O meu trabalho, quando eu vou, eu carrego a glória do Senhor, e eu faço parte, e eu levo um pouco da glória do Senhor, amém? Quando nós nos reunimos em célula via Zoom, uma casa só, uma casa espiritual, uma cobertura espiritual apenas, mas muitos cômodos, onde todos podem habitar em segurança. Eu começo a entender que somente eu avanço quando eu estou disposto a dar, para entregar aquilo que era de melhor. Achei muito interessante que o autor, ele cita um fato muito importante na vida dele. Ele tinha uma dificuldade em se desapegar de algo material, porque ele foi criado por alguém que tinha passado pela grande crise de 29, que aconteceu nos Estados Unidos, e ele fala que chegou um dado momento que ele precisava, não por mesquinharia, mas porque ele confiava mais no dinheiro, ele chegava a comprar gerador de energia, porque sabia que ia faltar, ele comprava ouro e prata, literalmente, porque ele tinha certeza que uma hora os bancos iam entrar em colapso e todo o dinheiro dele ia se perder, então ele guardava literalmente o dinheiro no colchão. E ele fala assim que chegou um momento onde ele precisou entregar a confiança total ao Senhor. E eles passaram de 10 igrejas com uma dívida de aproximadamente 26 milhões de dólares na época, 23 milhões de dólares, perdão, para hoje 26 pontos de pregação sem nenhuma dívida. Pelo contrário, se você tem celular, provavelmente você tem um aplicativo chamado YouVersion, né? Que é a Bíblia totalmente gratuita, que é dessa igreja. E eles fizeram toda uma plataforma fantástica, sem cobrar um centavo. E quando ele escreveu esse livro, tinha 400 milhões de downloads desse aplicativo. Ou eu escolho reter tudo para mim, ou eu escolho dar. Quanto mais eu dou, mais eu confio no Senhor, mais a graça do Senhor se aperfeiçoa e mais recursos Ele dão para nós. Por isso eu quero te convidar nessa manhã: não tenha medo. Apocalipse 2, de 10 a 11, fala assim: não tenham medo daquilo que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, mas vamos repetir comigo, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? E continua o versículo 11: aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja, e novamente: ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. E é interessante que nós vemos na palavra de Deus uma palavra que não é romântica, mas ela é poderosa. Muitas vezes a gente acha e fantasia sobre coisas, e eu lembro que uma vez, quando a gente estava passando pelos abortos, que a gente passou por 2 abortos antes de chegar pela Liz, e quando a gente engravidou pela segunda vez, foi no mesmo ano, a gente engravidou pela segunda vez, e a gente fez aqueles cálculos normais que qualquer um de nós fazemos quando a gente está gerando algo com expectativa, e a gente fez os cálculos, e no primeiro ultrassom falava que ela ou ele, né, a gente não chegou a conhecer o sexo, mas falava-se que iria nascer perto do Dia das Mães, e foi justamente perto do Dia das Mães que a gente tinha perdido o primeiro bebê. E é interessante que quando acontece, a gente descobre de novo que Deus levou o nosso segundo ou segunda filha, e a gente ficou frustrado e falou assim: Deus, mas ia ser tão bonito, ia ser legal, a gente tinha certeza que era o Senhor que estava falando, era o Senhor que estava nos restituindo algo que a gente perdeu e tudo. E Deus usou um profeta falando para a gente, falou assim: olha, o reino de Deus
não é um reino de conto de fadas. O reino de Deus é um reino que nós temos que tomar a força. E no momento que eu achei que tinha que ser abraçado, que a gente precisava levar um carinho, porque coitado de mim, coitado da minha esposa, um profeta se levanta e fala: acorda, avança. No reino de Deus nós precisamos entender que a confiança em Deus, eu confio no Senhor, não porque tudo está bom, eu confio porque Ele é fiel. Esse é o princípio de dízimos e ofertas. Eu não entrego, eu não devolvo o meu dízimo depois que todas as contas estão pagas. Eu justamente tiro a semeadura, a primícia para o Senhor e consequentemente eu sei que todas as outras contas vão se pagar. Amém? Amém? E isso eu preciso e você entender. É interessante que muitas vezes, quando a gente lê lá Romanos 8, que fala assim, que não existe nenhuma tentação que você não possa suportar, isso é sobre a tentação, sobre pecado. Mas muitas vezes a gente pega Romanos 8 e 28 e acha assim, Deus não vai me dar nada que eu não possa suportar. Quem já ouviu essa verdade? Deus nunca vai te dar nenhuma situação que você não vai ter força para escutar. Eu já ouvi essa verdade, esse conceito várias vezes. E se você vai para a palavra de Deus, a gente vê que esse é um conceito de uma deturpação da palavra de Deus. Jesus em nenhum momento disse que iria falar que nós nunca teríamos uma situação. Pensa sobre situações que você já passou. Você tinha a força necessária para passar? Você tinha a convicção quando você casou, quando você teve seu filho, por exemplo, quando a gente perdeu os 2 bebês, eu tinha a força necessária para passar aquele momento? Não, mas Deus nos capacitou ao longo do processo. O mesmo Deus que nos capacitou, que capacitou os profetas, os homens de Deus, é o mesmo Deus que capacita você. Então eu e você precisamos confiar, não porque as coisas estão boas, mas porque Ele é bom e Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É nesse lugar que eu paro novamente de me achar que eu não tenho forças, que eu estou afundando, e sabe, isso é muitas vezes libertador. O ano passado a gente trabalhou muito sobre emoções, a gente trouxe um psicólogo, um psicanalista para falar sobre isso, porque muitas vezes dentro da igreja é falado, não com a graça de Deus, não na nossa igreja, mas em muitas igrejas por aí, falam que a depressão é totalmente do capeta, que se você está se sentindo deprimido, você está em pecado. Isso é uma mentira. E o que acontece? Esses homens passaram pelo barco lá, pela tempestade, porque estavam longe do Senhor ou estavam com Jesus? Estavam com Jesus. Então, a partir de hoje, eu quero te convidar, não tenha medo daquilo que você está prestes a sofrer. Deus vai te dar as condições que você precisa. Eu e você vamos crer. Você quer um cara mais cheio de poder do que Paulo? Que onde ele curava as pessoas, tinha autoridade, né? Ele viu os céus abertos, ele teve tanta comunhão com Deus, e ele tinha um espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 12, fala assim, e Paulo escrevendo, né, narrando algumas coisas, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, que ele fala que ele não sabe se ele foi levado aos céus em corpo ou em espírito, das curas, os milagres que acontecem. Então Paulo reconhece tudo isso, ele falou assim, e para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Quer dizer, Paulo que orava para as pessoas e elas eram curadas, ele orou 3 vezes, e o que Jesus disse? Lá no versículo 9, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10, por isso, por amor a Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ter recomendado para vocês. Não, perdão, é só até, pois quando eu sou fraco, eu sou forte, até o versículo 10. Repete comigo, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Pois quando sou fraco, pois quando me sinto fraco, em Jesus eu me sinto forte. Amém? Eu e você precisamos mudar a perspectiva.
A gente não sabe qual foi o espinho na carne, qual foi a situação, se era uma pessoa, se era algo no seu corpo, alguma dor insuportável. Paulo não tinha força necessária, humana, para suportar aquilo. Mas quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto impotente, quando eu me sinto totalmente incapaz, é que Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então a primeira verdade é, a ideia de pegar o barco é de Jesus. Lembre-se, Jesus está no barco. É interessante que fala assim: não te importa que morramos, seria a segunda verdade. Quando Jesus estava dormindo, e por que Jesus estava dormindo? Porque ele também era humano, ele era totalmente homem, totalmente Deus. Então ele também, o corpo dele ficava cansado, então ele precisava dormir. Mas ele também conseguia dormir em meio às tempestades, porque ele confiava no Pai. A minha identidade, a tua identidade precisa estar firmada no Senhor. Acabando essa série, a gente vai começar uma série sobre identidade, que muitas vezes nós, por causa de máscaras naturais agora, e muitas vezes máscaras que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, a gente vai perdendo a nossa essência, perdendo a nossa identidade. E eu creio que uma das verdades que Deus quer nos restaurar nesses dias é a nossa identidade de filho e filha amado. E é muito fácil de você ler esse texto e falar: nossa, mas que fraco esse povo. Nossa, Jesus estava no barco, se Jesus estivesse no meu barco, imagina o que eu ia falar. Jesus não está na tua vida? Você não entregou tua vida como Senhor Salvador? Então por que tantas vezes a gente reclama? Por que tantas vezes a gente foge? Por que tantas vezes a gente tem medo, sendo que Jesus está no barco? Nessa manhã eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, e essa palavra eu ministro para você, para mim, antes de todos, a nós entendemos que mesmo que as situações não ocorram da forma como nós gostaríamos, Ele continua sendo bem bom. E sabe, queridos, quando tudo estava perdido, aparente perdido, a água estava entrando no barco, o que acontece? Jesus se levanta. Acalma a tempestade, aquieta-te. O mesmo Jesus, eu creio, que pode e vai se levantar hoje na tua vida, acalmando áreas que aparentemente estão te levando à morte. Mas lembra, Jesus está no barco e Ele nos deu um propósito, Ele nos deu destino, Ele te deu identidade, Ele te deu propósito. Mas é só para isso que eu tenho que fazer? É para tudo isso que Deus te chamou, para falar do amor de Deus para pelo menos uma pessoa essa semana, para você ser voz profética a pelo menos uma pessoa ao longo dessa semana, amém? Eu quero te encorajar a você ser aquele que vai propagar o nome de Jesus ao longo da semana, e você vai declarar: olha, eu estava, até domingo eu estava apavorado com essa situação, mas algo aconteceu, Jesus se levantou, Jesus está no barco, Jesus não me deixa só, Jesus não está totalmente desacordado, Jesus não estava em coma, Jesus não tinha sido arrebatado, Jesus estava no barco, e o mesmo Jesus que estava descansando porque confiava em Deus, nos dá uma mensagem: aquieta-te, acalma-te. E eu sinto hoje Jesus falando poderosamente para alguns corações: aquieta-te, acalma-te, eu estou com você, eu estou no barco, aquieta-te, acalma-te, para de olhar para as tempestades, aquieta-te, acalma, eu estou com você. Uma forma tão simples e tão poderosa, e é justamente quando tudo está contrário, é que Jesus pode se levantar e declarar, e o que aconteceu? Logo após, fez-se total bonança, fez-se total paz, paz em meio às guerras, paz em meio às tempestades, tudo ficou tranquilo. Quando tudo está ao contrário, é um terreno fértil para que milagres aconteçam. E nós queremos que esses dias, onde nós estamos jejuando e orando, milagres sobrenaturais vão acontecer sobre a tua vida. Milagres sobrenaturais vão acontecer sobre a tua finança, sobre a tua saúde, sobre o teu futuro, sobre os teus sonhos, sobre os teus planos, sobre teus filhos, sobre teu marido, sobre tua esposa, sobre não sei quem que você veio com o coração tendo a certeza, mas você vai entregar ao Senhor. Aquilo que nós ministramos na hora do louvor, coloca o Senhor no o altar, coloca a tua vida no altar, coloca aquilo que te aflige no altar. Por que vocês estão com tanto medo? Por que você está com tanto medo?
Olha para dentro de você nessa manhã e fala: por que que eu estou com tanto medo, sendo que Jesus está no barco, sendo que eu entreguei o controle, o governo? Lembra aquela oração que você e eu fizemos? Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e a partir de hoje eu te reconheço como o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que te salva, aquele que te rime, aquele que te perdoa, aquele que te impulsiona, mas também aquele que diz para você aquilo que você pode não fazer. Se Jesus fala, vamos para o outro lado, Ele vai levar você em segurança. Então não tenha medo de começar uma jornada com Deus, não tenha medo de recomeçar uma jornada com Deus, porque Ele está no barco, Ele te dá direção. Simplesmente confie, simplesmente creia, simplesmente declare, Salmo 23, 1 e 2, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. E o versículo 2 fala assim: em verdes passagens me faz repousar e me conduz a quê? Águas tranquilas. O Senhor, repete comigo, coloca a mão sobre o teu coração. O Senhor é o meu pastor, e nesses dias e ao longo de toda a minha vida, nada vai me fazer falta, pois Ele me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Tudo fica calmo. E ali em Marcos, né, e a última verdade, ainda nós não temos fé, que está lá em Marcos 4,40. Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E Jesus dá uma sarrafada nesse pessoal e falando: vocês já viram acontecer, eu acabei de, né, se você for lá em Marcos capítulo 4, você vai ver as palavras da candeia, da parábola da semente, a parábola do grão de mostarda é justamente anterior, que fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é pequenininho, mas quando é plantado ele se torna grande, ele se torna viçoso, ele se torna poderoso. Assim é o reino de Deus que se aperfeiçoa em nós. Eles tinham acabado de ouvir esse ensinamento e passam por isso, e Jesus fala: vocês ainda não têm fé? Eu acabei de falar sobre fé, meu último ensinamento, horas atrás, foi sobre fé, porque vocês não creem. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. Nesse dia eu quero te convidar, porque eu e você não cremos. Eu quero te dar essa tarefa ao longo da semana, você olhar para dentro de você, por meio do jejum e da oração, e ver: por que eu ainda não creio? E muitas vezes nós temos medo de falar: eu não acredito, eu não creio, está difícil. E muitas vezes a gente acha, porque a gente lê esses textos, imagina se eu for falar com o meu líder, se eu falar com o meu pastor, que eu não acredito nisso, imagina, o que ele vai pensar de mim? E eu gosto muito lá de João 20, de 27 a 29, quando Tomé fala que ele só vai acreditar se ele tocar em Jesus. Então Jesus chega até Tomé e fala assim: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. E o versículo 28 apenas: disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu. Então pare de se ver como alguém incrédulo e comece a se ver como alguém que crê. É muito fácil, volta ali no versículo 27, a gente olhar ali para Tomé e falar assim: não creu, nossa, andou com Jesus e não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Mas eu acho interessante que nesse momento, Jesus dá todas as ferramentas. Você precisa tocar para você crer, então toque. Se é essa porção de fé que você precisa nesse dia, então me toque. E porque Tomé duvidou no lugar certo e falou com a pessoa certa, ele começou a se tornar um crente, ao ponto de ter morrido por Jesus. A história narra que Tomé provavelmente foi o primeiro missionário que foi para a região ali da Índia, onde está hoje a Índia, porque ele teve um momento de fraqueza, teve um momento de dúvida, mas ele perguntou no lugar certo, e perguntou para a pessoa certa. Tomé não é mais um cara que duvida, ele se torna num cristão, num crente disposto a morrer por Jesus. Eu creio que hoje é um dia do Senhor restaurar a tua confiança. Hoje o Senhor te chama. O que você não consegue crer? Pare de olhar para o outro que tem uma fé a princípio maior do que a tua. Eu te dou uma porção e você vai ser fiel, e eu vou te dar a coroa da vida.
Não importa aquilo que você está passando, abra o teu coração com o teu líder, com os pastores. Creia que é nesse lugar, não importa quanto tempo de caminhada que você tem, não importa se você é um líder nessa casa, o Senhor muitas vezes tem que abalar as nossas estruturas, as nossas crenças, justamente para nós sermos igual Tomé. Toca aqui, Tomé, veja, agora a partir de agora, não duvide e trabalhe para a minha obra. Hoje o Senhor nos chama, Ele cria uma atmosfera de graça para você escolher, confiar e depois estar disposto a morrer por Jesus. Ao invés de eu e você olharmos para situações, será que eu vou morrer? Será que eu vou? Marcos 9, 24 fala assim, um pai vai até Jesus e pede que seu filho está sendo atormentado por espíritos. E ele vai narrando Marcos 9, 22 a 24, fala assim, muitas vezes ele tem se lançado no fogo e na água para matá-lo, quer dizer, o demônio que estava sobre o filho ali, em Marcos 9, 22 a 24. E ele fala para Jesus, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Esse homem chega sem fé. Esse homem, ele não tem vergonha de falar, Jesus, eu não sei, eu não te conheço ainda bem. Você tem poder? Se podes, me ajuda. E qual que é a resposta de Jesus? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus te diz hoje, tudo é possível se você crer. Eu posso todas as coisas. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quero te convidar a você ficar em pé nessa manhã e declarar, eu creio. Levanta tua mão e fala, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Começa a declarar sobre tua mente, sobre o teu coração, sobre tuas emoções. Senhor, ajuda-me a confiar, ajuda-me a crer, ajuda-me a entender aquilo que o Senhor fez por mim. Salmos 91, que nós ministramos no início dessa pandemia, continua sendo verdade. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que protejam em todos os teus caminhos. Com as suas mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Hoje o Senhor quer renovar a tua esperança. Hoje o Senhor quer renovar a tua confiança. Hoje o Senhor quer, ao invés de eu e você falarmos, eu quero confiar em Ti em meio às tempestades, eu e você vamos falar, eu confio e ponto final. Pode colocar aquela última imagem, por gentileza. Começa a falar assim, eu confio e ponto final. As tempestades vão passar, dias melhores vão vir. A tempestade vai passar, mas eu e você continuaremos tendo o nosso propósito firmes na rocha. Um lindo amanhecer está por vir, quando eu e você cremos. E nesse lugar eu falo, eu confio, porque quando eu sou fraco, Jesus me faz forte. Pois que quando eu sou fraco, Jesus me faz forte. Vamos louvar uma canção, pois nós queremos orar por você.